Bom dia e bom domingo para você que está aqui conosco. Hoje, domingo, comemoramos o Dia dos Pais, o Dia do Advogado. Hoje comemoro também os 97 anos de aniversário do meu pai. Hoje é dia de festa. Hoje vamos falar sobre saúde no combate ao câncer. A medicina moderna tem evoluído no combate ao câncer com o avanço das tecnologias e das pesquisas. Temos visto aí uma transformação significativa nas opções de tratamento e na qualidade de vida dos pacientes. Hoje estamos vivendo uma revolução nas terapias contra o câncer. Inovações como a imunoterapia, que usa o próprio sistema imunológico do paciente para combater a doença, e as terapias-alvo, que atacam células cancerígenas específicas, sem danificar as células normais. Estão mudando radicalmente o prognóstico, melhorando a vida de muitos pacientes. Para nos ajudar a entender melhor esses avanços e como eles estão sendo aplicados no dia a dia, temos aqui o Dr. Gustavo Fernandes, que vai esclarecer esses tópicos. Se durante o programa você tiver alguma pergunta, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e envie sua questão. Não saia daí, o meu doutor volta já. Para realizar o tratamento eficaz contra o câncer, é importante realizar um diagnóstico precoce. Dessa forma, é decisivo. E quais serão os tratamentos mais adequados para o tratamento? Recuperar a autoestima, o bem-estar e ter a sua vida de volta são pontos importantes que todo paciente, quando recebe o diagnóstico de câncer, quer ter de volta. E para isso, temos aqui conosco o Dr. Gustavo Fernandes, oncologista, diretor-geral da Rede DASA. Dr. Gustavo, bom dia e obrigado por disponibilizar um pouco do seu tempo precioso para tratarmos desse assunto tão importante, que é o tratamento e as evoluções no acompanhamento do paciente com câncer. Bom dia, Gutenberg. Obrigado pelo convite aqui para o programa Meu Doutor. É sempre uma alegria poder estar perto de você e estar perto da audiência aqui a partir das suas câmeras. Perfeito. E hoje é comemorando o Dia dos Pais, né? Verdade, deixa um abraço para o meu pai, Dr. Aécio Pola Fernandes, nosso colega. É verdade. Vamos começar falando sobre essa estimativa de incidência de câncer no Brasil que o Instituto Nacional do Câncer soltou em 2002. Aliás, em 2022, onde aponta que entre 2023 e 2025 podemos ter em média 704 mil casos a cada ano. Isso é muita coisa. O que tem acontecido para esses números estarem tão altos? Aumentou o diagnóstico, aumentou a incidência da doença, a população está envelhecendo mais. Como é que é isso, Gustavo? Acho que tem alguns fatores. O fator principal, de fato, é envelhecimento, Gutenberg. A gente teve durante a incidência de câncer sempre vem subindo ano contra ano, muito alinhada com o aumento da estimativa de vida. Felizmente, as pessoas estão vivendo mais, felizmente, as pessoas estão vivendo melhor e estão cada vez mais querendo, né, atingir mais longevidade. Isso traz junto a incidência de câncer. Durante a pandemia, houve uma mortalidade muito grande de idosos. E quando você olha logo o primeiro ano pós-pandemia, teve uma reduçãozinha na incidência de câncer, e batendo justamente com isso, com a regressão da estimativa de vida do brasileiro. Isso está voltando a pegar a subida ao curso normal, né? É, exato. Fala-se muito sobre imunoterapia como uma revolução no tratamento do câncer. Como essa terapia funciona e quais são os principais benefícios para os pacientes. E, evidentemente, explicar para quem nos assiste o que é imunoterapia, né, Gustavo? Então, vamos lá. Imunoterapia, de fato, é um passo incrível na luta, no enfrentamento contra o câncer. A primeira coisa é o seguinte, né? Para um tumor se desenvolver, o sistema imune tem que falhar. Se o sistema imune do indivíduo é perfeito, completamente íntegro, ele tem a obrigação de encontrar uma célula diferente e matá-la. Então, essa característica, né, esse marco aí, sempre foi perseguido. Como que a gente restaura a função do sistema imune, como que a gente faz o sistema imune exercer a função que ele deveria ter feito. Então a imunoterapia é perseguida já tem mais de 30 anos. E a partir de 2011, 2012, se começa a ter resultados práticos disso, com substâncias que chamam-se checkpoint inhibitors. Na prática, os checkpoint inhibitors, eles reativam células imunes que estão mais senescentes e estimulam as células que estão ativas. Ele gera uma hiperatividade do sistema imune. E ele também ajuda a caçar uma identidade falsa que o tumor apresenta para o corpo, dizendo eu sou daqui, quando na verdade não é. Identificar o inimigo. Exato. Então, como benefício para os pacientes, você tem hoje, imunoterapia beneficia mais de 20 subtipos de doenças
em vários estadios. Então, você pode ter imunoterapia ajudando pacientes com doença precoce, como terapia adjuvante, ou seja, complementar depois de uma cirurgia, ou mesmo resgatando pacientes com doença muito extensa, doença metastática. Pacientes podem ser curados com câncer metastático com imunoterapia. Então, de fato, é uma terapia revolucionária, é uma terapia, na média, menos tóxica do que quimioterapia, e embora tenha suas toxicidades, e ela funciona assim, restaurando uma função do seu próprio corpo. É uma terapia linda. Capacidade de defesa do corpo. Exato. Em 2019, 2 pesquisadores receberam o Nobel de Medicina por isso, um japonês, o Honjo, e o James Allison, que é um americano. Perfeito. Além da imunoterapia, as terapias-alvos têm sido muito comentadas. Você pode explicar como essas terapias funcionam? Interessante. A imunoterapia é uma terapia genérica, por assim dizer. É lógico que existem as variações e especificidades dela, mas os 2 mecanismos que a gente tem hoje muito bem estruturados são genéricos. Você reativa o sistema imune de uma maneira geral, inclusive o principal efeito colateral de imunoterapia é agressão contra você mesmo. As terapias-alvo buscam, em grande parte, características do tumor. No que a célula do tumor difere da célula normal? Então, apresenta mais um receptor tal, elas têm uma característica especial, e umas têm e outras não. Então, você busca tratar ou agredir as células tumorais a partir de um alvo específico que a distinga das outras. Se as células normais também tiverem aquela substância, vamos dizer que você coloca que seja um A maiúsculo que tem em todas as células do corpo. Se eu colocar uma terapia anti-A maiúsculo, não vai adiantar muita coisa, eu vou agredir tudo. Agora, se aquilo tiver uma proporção muito maior nas células tumorais do que nas células normais, aí você tem um potencial alvo que pode ser buscado ou alvejado a partir de uma terapia direcionada. Então o conhecimento é o inverso, você conhece primeiro o tumor e depois você desenvolve uma terapia buscando fazer com que aquela característica do tumor seja usada contra ele. Na realidade, o tratamento você vai personalizar de paciente para paciente, então. Exato. De acordo com o desenvolvimento daquele tumor naquele paciente e do perfil genético desse paciente. O perfil genético do paciente pode ser também utilizado, mas o mais comum é que se utilize direcionado a uma característica genética do tumor. Da lesão do tumor. Exato. Perfeito. Terapias combinadas também são uma abordagem comum no tratamento do câncer. Quais são as vantagens de combinar diferentes formas de tratamento, como quimioterapia, radioterapia, imunoterapia? Depende de cada caso, como é que é isso? Vou acrescentar cirurgia. Que é o tratamento, que é o tratamento clássico e muito curativo para câncer. Como tratamento inicial, Perfeito. Né? E também como terapia final hoje. Hoje você tem situações nas quais você combina as terapias e, no final, uma cirurgia que não era possível se torna possível. Então, é um ganho muito significativo. Veja, é incomum que uma forma só de terapia seja capaz de curar pacientes com câncer. Isso acontece, eventualmente. O câncer de testículo é muito curável com quimioterapia. Alguns tipos de linfoma são curáveis com quimio-imunoterapia combinada, terapia-alvo combinada. Mas é muito comum que os pacientes com câncer precisem de vários tipos de tratamento para que se obtenha uma cura ou uma paliação apropriada. Então, essas combinações, elas são grande parte do desenvolvimento da ciência e da arte da medicina. Então, combinar os tratamentos nos tempos corretos, na intensidade correta, aumenta efetivamente a chance de cura do paciente. E esse é um grande motivo pelo qual a gente acredita que ter equipes multidisciplinares faz com que o tratamento seja melhor. A gente acredita baseado em evidência, então, ou seja, na verdade, a gente tem certeza que equipes que têm múltiplos profissionais vão fazer com que os pacientes evoluam de forma melhor. Perfeito. E você aí na sua resposta, você falou em tempo, né? E um problema que nós temos, principalmente na rede pública, é aquele ato entre as cirurgias e o início do tratamento. A gente falou de tratamento cirúrgico e tal, mas às vezes o tratamento cirúrgico ele é um passo preparatório para a quimioterapia, para a radioterapia e tal. E a gente tem observado, principalmente no serviço público, no SUS, um hiato muito grande entre a realização da cirurgia e o início da radioterapia, da quimioterapia, da imunoterapia, o tratamento adequado para cada caso. E às vezes até comprometendo o êxito desse tratamento. Como é que você analisa isso em termos de população geral? Desafio enorme para o país prover tratamento nos tempos corretos, né? A gente muitas vezes discute incorporação de tecnologia, o que eu acho que deve ser feito, mas certamente existe uma enorme potência a ser liberada ainda para aumentar a chance de cura de câncer no Brasil a partir
das terapias clássicas, ou seja, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, nos tempos apropriados. Isso certamente ainda a gente tem uma reserva para melhorar aí muito. Conseguir uma cirurgia para câncer na rede pública hoje, conseguir uma biópsia que saia no tempo apropriado é um grande desafio. Você sabe muito bem disso. Então, a gente exige mais recursos, exige organização, mas na prática a gente tem ainda um impacto muito grande a ser entregue para o paciente com câncer no Brasil só por isso, sem incorporação de tecnologia nenhuma, só pela execução apropriada do que a gente já tem. A questão do tempo. E isso afeta ainda mais a saúde mental do paciente, né, que já está angustiado, deprimido, preocupado, né? Essa demora toda. Então, a saúde mental, o equilíbrio mental do paciente com câncer é sempre algo muito difícil. É um enfrentamento pesado, uma doença que tem um nome que machuca, tem um histórico que machuca, embora cada vez mais a gente cure, né? A gente cura 70% ou 80% dos pacientes com as medidas apropriadas, mas a espera faz muito mal. E o que a gente vê no mercado privado, por assim dizer, na saúde suplementar, é justamente o inverso, né? A gente vê uma velocidade muito grande. O Brasil é célere dentro da saúde suplementar em prover tratamentos de maneira bem rápida. E isso naturalmente faz bem, tanto para o tratamento do câncer em si, que evolui dia após dia, semana após semana, a depender do subtipo de câncer, lógico, mas também para a saúde mental do doente. E a resposta do tratamento, porque o paciente fica mais animado, vê chance de melhora, né? Então ele responde melhor. Ter atitude, começar a fazer alguma coisa, sempre dá uma sensação de que a gente está agindo. E isso faz bem para a gente. Dá um otimismo. Sim, sim. Bem, e voltando à questão das terapias, os biomarcadores têm se tornado uma ferramenta importante na oncologia. Como eles podem ajudar a prever a resposta ao tratamento ou ao prognóstico da doença? Então, biomarcadores são essenciais. São a maneira que a gente tem de identificar prognóstico da doença, agressividade, evolução e tratamentos. Então, assim, antes você tinha uma situação quase binária, em que você tinha câncer, não câncer. No máximo, você conseguia dividir isso em subtipos grosseiros de câncer, carcinoma, adenocarcinoma, sarcoma, linfoma. Hoje, cada vez mais você consegue extrair informações do tumor a partir tanto de informações imunistoquímicas quanto da genética mesmo, avaliando o DNA do tumor, que hoje isso é possível e é real, que nos propiciam, que nos dão a possibilidade de conseguir compreender exatamente o tipo de evolução que aquele tumor vai ter, e não a média deles, mas que aquele tumor vai ter, e qual que é o impacto de cada tratamento. Então a gente avançou bastante nisso, não para todos os tipos de câncer, mas existe muito avanço no refinamento da técnica, tanto daquilo para dizer o que o paciente precisa, quanto qual o tamanho do impacto na terapia para o paciente. Perfeito, doutor Gustavo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Fique conosco, nos acompanhe que retornaremos em minutos. No bloco anterior, falamos sobre algumas das inovações mais promissoras no tratamento do câncer. Agora vamos aprofundar um pouco mais em como as bactérias do corpo humano podem influenciar o desenvolvimento e o tratamento do câncer. Se você tiver alguma dúvida, envie sua pergunta apontando a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Doutor Gustavo, a pesquisa sobre o microbioma tem revelado algumas informações surpreendentes, como as bactérias no corpo humano podem influenciar o desenvolvimento e o tratamento do câncer. A gente está falando de microbioma. Como é que é isso? Explica aí para a gente a importância disso. É incrível como a gente viveu muito tempo sem reconhecer esse fato, né? Então, de cada 10 células no corpo, 1 ou 2 são humanas. 8 a 9 são de outros organismos, bactérias, vírus. Então, o material genético do nosso corpo é muito diverso. Isso capitaneado naturalmente pela flora intestinal, mas a gente também tem micro-organismos que habitam pele, trato respiratório e por aí vai. Então, assim, o nível de interação entre a genética desses seres e a nossa é muito grande. É intensa, né? Intensa e a modificação dessa genética faz com que a gente tenha doenças ou saúde. Então isso é muito claro. E só por curiosidade, nesse contexto, o que é mais importante? É a flora intestinal, os outros órgãos? Então, qual a importância do intestino nisso tudo, né? A flora intestinal é a mais
bem estudada, embora ainda tenha muita coisa para se aprender, mas é a mais bem estudada, inclusive sobre a ótica de diagnóstico de doenças e sobre a ótica de terapia. A gente tem, por exemplo, dentro de oncologia, a gente está falando de imunoterapia no bloco anterior, a gente tem estudos em que se pega a flora intestinal de um paciente que tem câncer e fez imunoterapia e respondeu, e transplanta para um que não respondeu, e você obtém resposta. O sujeito passa a responder, ou seja, trocar a flora intestinal do indivíduo, quer dizer, basicamente transplante fecal, pegar cocô de uma pessoa e arrumar um jeito de fazer com que aquela flora vá para o outro indivíduo, faz com que ele volte a responder. Então, esse é o tamanho do poder ilustrado só por um fato. A importância, né? Bem, detecção precoce e triagem são fundamentais para melhorar as taxas de sobrevivência do paciente com câncer. Quais são as novas técnicas e tecnologias disponíveis para detectar o câncer mais cedo, precocemente, que é a nossa finalidade, o nosso objetivo? A gente faz um uso muito ruim dos exames de screening, de rastreio, de check-up. Tanto a gente deixa de fazer exames que precisam ser feitos. Então, vou dizer um exame clássico aqui, colonoscopia, é extremamente comum chegar no consultório alguém que nunca fez uma colonoscopia com tumor de intestino grosso. 1 de cada 30 pessoas vai ter câncer de cólon ao longo da vida. Então, se a gente utilizar, a gente reduz essa chance para mais da metade. Então, a gente faz um péssimo uso disso. Mulher sem fazer Papa Nicolau, mamografia atrasada, o cuidado da saúde do homem, então, esse é muito mais negligenciado. Então, tem um enorme caminho para seguir. E dentre as técnicas que vêm aparecendo como promissoras, que você colocou, algumas técnicas de detecção de DNA, por exemplo, em fezes, DNA tumoral fecal, uma delas, e também DNA tumoral no sangue. Você conseguiria detectar a existência de lesões muito pequenas a partir de fragmentos de DNA no sangue. Isso está vindo, próximos anos certamente vai fazer parte da prática clínica, mas uma parte é que a gente não está fazendo um bom trabalho com o que a gente tem hoje. A turma pede 50 exames e não inclui os exames que precisam ser incluídos para, de fato, impactar a chance de um indivíduo desenvolver um câncer clinicamente significativo. A gente, como médico, sente a necessidade do ensino continuado de mais informações nos profissionais, né? Sim. Aí a busca desses elementos e avançar na prevenção. Sim, e agora, existe uma pressão, né, do consumidor, do paciente consumidor, por mais exames. Por mais exames. E na verdade, aí você tem uma série de indivíduos que coletam um monte de exames, faz uma avaliação indiscriminada, mas que não corresponde àquilo que mais ajuda o paciente. Então, a gente precisaria educar a nossa classe e limitar um pouco da solicitação de exames para os exames apropriados, adequados. Mais objetivos. Exato. Perfeito. Os cuidados paliativos são essenciais para a qualidade de vida dos pacientes durante e após o tratamento. Como podemos melhorar essa área e oferecer mais conforto aos pacientes? A medicina começa com cuidado paliativo. Começa com um indivíduo cuidando do outro, por achar que pode ajudá-lo a contornar os sofrimentos. Então, assim, o médico original é isso. Fazia cuidado paliativo. Aliviava a dor, né? Exato. E às vezes só ofertava apoio, carinho, o que fosse. E com o tempo, a técnica da medicina foi se tornando uma ciência muito interessante, cheia de coisas que encantaram a nossa classe. E a gente se afastou do paciente. Isso é uma verdade. As pessoas passaram a cuidar da técnica e deixaram de cuidar das pessoas. E digamos assim, o que se faz hoje de enaltecer os cuidados paliativos, de tentar voltar a isso, na verdade é justamente o caminho de volta. Dizer, gente, a técnica é bacana, a gente precisa dela, nós vamos cuidar melhor dos nossos pacientes com a técnica, mas a gente tem que cuidar do paciente, cuidar dos sintomas do paciente. E esse olhar é um olhar essencial, nunca deixou de ser. E hoje ele está ressurgindo para o bem, né? E acho que é uma necessidade super importante. Agora, a gente precisa tirar o machucado que esse nome traz. Então, eu faço cuidado paliativo dos meus pacientes e com a ajuda de colegas paliativistas, mas quando você fala em cuidado paliativo, existe um preconceito muito grande. É preciso que as pessoas aceitem ser cuidadas. E a gente precisa trabalhar para que o nome perca essa carga que traz. E até porque a sobrevida se prolongou, né? Hoje, alguns pacientes com câncer têm uma doença crônica, né? Sim, certamente. Nós todos estamos em sobrevida. Não há vida eterna para ninguém. Antigamente, a noção de câncer é o sentimento de morte iminente. Hoje, não.
né? Algumas, é verdade, vou citar aqui um caso que eu gosto, que é o caso do melanoma, em que hoje mais de 50% dos pacientes com melanoma metastático vão estar curados. Tá correto. E uma grande parte dos pacientes com câncer coloretal, a estimativa de vida de um paciente com câncer coloretal metastático é 10 meses. Hoje passa de 40 meses a mediana. Então, assim, e lógico que nisso tem os pacientes que vão viver Bem mais, e vão exato. a óbito por outras causas. Exatamente. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar de cuidar da pessoa e inclusive à luz da vida longa que eles vão ter. Perfeito. Existem diferenças no acesso e resultado do tratamento entre diferentes populações. O que pode ser feito para reduzir essas disparidades em saúde? Essa é uma dor muito grande, né? Quando a gente olha o custo dos medicamentos e o que, na verdade, não só dos medicamentos, mas da tecnologia, das cirurgias melhores, das reengenharias de célula, como CAR-T, o custo se torna muito grande, muito desproporcional. Mas, por outro lado, quando a gente olha na história da humanidade, sempre que esses custos vêm, uma proporção pequena das pessoas tem acesso e a gente vai, na sequência, popularizando isso com uma redução de custos. A gente está vivendo um momento, e vai viver ainda mais para frente, uma disparidade muito grande. Isso é muito doloroso para o nosso tempo. Mas mais na frente, a gente vai ver essa disparidade cair com a depreciação do preço da tecnologia e o acesso via. Hoje se faz coisas, por exemplo, hoje você vê laparoscopia, por exemplo, uma técnica super acessível. Não era anos atrás. Mesmo cirurgia, não se tinha cirurgia na amplitude que tem. Então, a gente precisa atuar no governo, a gente precisa atuar com pesquisa. Pesquisa é um provedor de acesso. Os pacientes que estão na pesquisa, eles estão recebendo tratamento, um tratamento atualizado. E a gente tem que atuar em tecnologia no Brasil. A gente tem que ter coisas próprias desenvolvidas, produtos próprios desenvolvidos no país para poder baixar o preço aqui. Porque tudo que a gente compra hoje é importado. Tem que investir, né, em pesquisa, informação. Né? E outra coisa, até porque nós sabemos que à medida que você envelhece, aumenta o custo, né? Quanto mais você vive, maior a despesa com saúde. Então, se você não tem políticas públicas focadas em redução de custo, esse acesso vai ficar sempre limitado. E o indivíduo idoso tem o direito dele. Ele trabalhou a vida inteira, produziu para o sistema, então ele precisa ter o seu acesso garantido. É lógico que o acesso global e restrito é impossível de ser pensado, mas tem muitos caminhos aqui que a gente pode desenvolver, dentre os quais os que eu falei, para melhorar o acesso das pessoas aos tratamentos. Se o ideal não é possível, vamos buscar o que é possível. Né? Exato. A gente pode buscar o ideal, mas aceitar o possível quando ele chegar. A grande questão é não se buscar nem o possível. É verdade. Que a gente vê no dia a dia. Mas isso é discussão por outro tema, não é aqui que a gente vai discutir isso. Terapias gênicas e celulares estão emergindo como opções de tratamento. Como essas modificações genéticas e terapias com células-tronco podem ajudar o tratamento do câncer. Primeiro vamos explicar o que é terapia gênica, né, Gustavo? Então, a terapia gênica, e as terapias com células-tronco, ou seja, as terapias celulares, elas usam... Pode ser feito de algumas formas. A primeira terapia celular foi transplante de medula óssea. Você pegava a célula-tronco do indivíduo e colocava no outro indivíduo. Para tratar a leucemia, por exemplo, sempre foi uma grande indicação. Você substituía a medula inteira e a medula nova não reconhecia o tumor, a leucemia antiga, ajudava a matar. Então, era uma terapia celular. Mais recentemente, se tem conseguido editar o material genético. Então, você pega, por exemplo, uma célula do fulano, do seu João, que tem lá uma leucemia, você puxa uma célula normal dele, um linfócito dele, uma célula de defesa, que é acostumada a identificar células invasoras e agredir, você vai lá e edita a genética, que parece ficção científica, mas vai lá e faz com que ela consiga, a célula consiga identificar a célula tumoral e matá-la. Então é assim que se faz, tira a célula normal do indivíduo, faz uma reedição, um ajuste naquela célula, e faz com que ela identifique o tumor do indivíduo para matar. Isso é real, já tem mais de 10 anos e está aparecendo para o número cada vez maior de tumores. Deixando aqui guardada a questão de que é uma realidade para neoplasias hematológicas, para linfoma, leucemia, mieloma, mas não para a maioria dos tumores sólidos ainda. As coisas avançaram ao ponto de a gente estar consertando as células. É isso mesmo. Na realidade é isso, né? É isso mesmo. Gustavo, estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes de encerrar, você tem noção de como é que está esse acompanhamento, a oferta desse tratamento na rede pública? Eu não trabalho mais na rede pública, eu lidero uma rede privada de oncologia que tem disseminação no Brasil inteiro, mas eu faço parte da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a gente monitora. A gente vê avanços, tem coisas que estão avançando, mas a gente enxerga que tem um espaço imenso ainda
para caminhar. Agora a gente tem a aprovação de uma política pública de saúde contra o câncer, e a gente acha que esse é um marco muito significativo que a gente vai ver nos próximos anos os pacientes com câncer no Brasil sendo tratados de uma maneira melhor. Vamos trabalhar para isso, né? Sempre. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Foi um prazer ter você aqui conosco e deixamos aí um espaço para você colocar seu endereço, suas redes sociais, para os pacientes e as pessoas que nos assistem, que queiram lhe procurar, ter acesso. Combinado. Vou deixar aqui o Gustavo Fernandes Zonco à disposição das pessoas. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e até o próximo domingo na TV Brasília, a partir das 10h30 da manhã, sempre falando de saúde e bem-estar com especialistas que trazem informações úteis e seguras para você. No YouTube, em nosso canal Meu Doutor BSB, você pode assistir outros episódios. Já falamos sobre Alzheimer, saúde bucal, doenças respiratórias e sazonais, obesidade e agora oncologia, e vamos falar sobre muito mais. Para entrar em contato conosco, visite nosso perfil no Instagram, @meudoutorbsb. Lá você pode enviar dúvidas sobre a saúde ou alguma sugestão de tema para o nosso próximo programa. Obrigado pela audiência e espero você no próximo domingo.